E hoje eu enxergo tudo de outra forma. E eu sei que Deus, em algum momento, vai ministrar no seu coração acerca da igreja madura. Aleluia, Jesus. Hoje eu vou estar falando sobre as 3 marcas de um cristão maduro, porque a igreja, irmãos, igreja não é as paredes. Igreja é eu e você, um povo separado para servir o Senhor. Aleluia. E eu quero que você, com muito amor, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, versículo 14. Vamos ler só o versículo 14. Aleluia. Romanos, capítulo 15, versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Amém? Aleluia. Quando o Senhor colocou esse versículo no meu coração, eu comecei a buscar qualidades do que Paulo estava explicando aqui nesse texto. E o Senhor me levou lá em Atos dos Apóstolos, em um homem que eu acho que você já conheceu a história dele, chamado Barnabé. Que homem, que exemplo de cristão maduro. E ele estudando, aprofundando na história de Barnabé, eu pude contemplar que a gente precisa ter algumas marcas daquele homem para a gente marcar a nossa história. E uma igreja madura, irmãos, é uma igreja onde Cristo ela é o centro, onde o homem não brilha, o homem não tem vez. Ela é uma igreja que entende que o poder é de Cristo, a glória é de Cristo, a honra é de Cristo, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. A igreja madura, ela entende isso. O homem, ele só é uma ferramenta que o Senhor usa como ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer. Mas se você prega bem, é porque Deus te usa. É por causa dele. E uma igreja madura, ela entende também que ela é uma igreja obediente. Ela anda na obediência do Senhor. Ela é uma igreja que não questiona. Ela é uma igreja que não murmura. Ela é uma igreja que está pronta ao serviço do reino dos céus. Quando ela entende que Cristo é o centro, e que ela é uma igreja que precisa andar na obediência da palavra, não na minha vontade, não na sua vontade, não no que eu acho, não é achismo aqui, não é achismo ali, mas é o que ele acha, o que ele quer de mim, o que ele pensa de mim, o que ele me chamou para fazer. Aleluia, glória a Deus. E aí uma igreja madura também, ela entende que ela é uma igreja que cumpre a maior missão, que é evangelizar. Igreja madura é uma igreja evangelística. O Senhor ministrou isso ao meu coração. E aí você vai me perguntar, mas o que Barnabé tem a ver com isso tudo? Aonde que Barnabé vai encaixar nisso daí? Primeira coisa que eu vejo em Barnabé, e que tem que ter numa igreja madura, é a bondade. Quem aqui já leu a história de Barnabé? Aleluia. Pensa num homem bom. Aleluia, Jesus. Pensa num homem que ele espalhava a bondade. Que eu vejo assim, eu confesso para os irmãos que eu nunca tinha parado para meditar na história de Barnabé. Já tinha lido algumas vezes. Mas quando você vai entender no profundo, você olha e fala, quanto está faltando na minha vida? Porque essa bondade, todo aquele que se aproxima de Deus, ele precisa viver na bondade de Cristo. Aleluia, Jesus. Ele precisa ter um coração bom. Ele não pode ter um coração egoísta. Ele tem que preocupar com o sofrimento do seu irmão, ajudar nas suas lutas,
ajudar nas suas dificuldades. E Barnabé era assim, cheio de bondade. Aí eu anotei umas referências aqui, depois se você quiser ler, Atos dos Apóstolos 11:24. Barnabé era bom e cheio do Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos também, no capítulo 4, versículo 36 e 37, a gente entende que ele deixou o Espírito Santo governar a sua vida. Ele era encorajador. Ele vendeu um campo para ajudar. Aleluia. Aleluia. E a gente começa a analisar o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Diante das dificuldades que a gente enfrenta, diante das lutas dos nossos irmãos. Será que eu tenho alimentado esse coração bom? Será que eu tenho colocado essa bondade de Deus dentro do meu coração? Ou será que eu tenho feito vista grossa? O problema dele não é o meu problema. A luta dele, ele se vira para resolver. Barnabé não era assim. Ele preocupava. Ele era um homem preocupado. E um homem encorajador. E eu quero dizer para você uma coisa. Você pode não ter cargo na sua igreja, você pode não pregar, mas você é uma chave importante no reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Você tem um papel muito importante para que esse reino avance, para que esse reino multiplique nessa terra. E não é anos de igreja, irmãos. Não é anos de igreja que faz isso, porque eu vejo muitos novos convertidos com tanto desejo de fazer para o reino, sabe? Que não se compara a pessoas com 20, 30 anos, que pode fazer muita coisa e muitas das vezes não faz nada. Foi falado ontem no estágio do crente, né? Do crente filhinho. E nós vemos muito disso. Nós vemos pessoas que têm tudo para crescer, tudo para avançar no reino, se perdendo por coisas pequenas, por picuinhas, por tantas coisas banais que não vai levar a lugar nenhum. E tem alguém que você precisa encorajar, tem alguém que você precisa ajudar, tem alguém que você precisa levantar, porque Deus, Ele conta com você. E quando você sair desse RC, quando terminar esse RC, que você não tenha o mesmo olhar, que você não olhe da mesma maneira, que você não esqueça tudo que foi ministrado aqui, que você viva em novidade, que você amadureça, que você cresça, porque não é mais tempo da gente andar como menino, falar como menino, viver como menino, mas é tempo da gente olhar no espelho e ver verdadeiramente quem nós somos no Senhor. Aleluia. Primeira marca de um cristão maduro: ele é bom, ele faz as coisas sem esperar nada em troca, ele não faz nada esperando recompensa de ninguém. Ele faz porque ele entende que a bondade de Deus está no coração dele, que Cristo no lugar dele ajudaria todos que precisassem. E eu vejo isso em Barnabé. Depois, quem não conhece a história desse homem, procura conhecer e procura aprender a ser como ele era. Segunda marca: um cristão maduro, uma igreja madura, ela procura o quê? Conhecer a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Como que a gente quer ser um crente cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, se a gente não conhece a palavra? Se a gente não relaciona com a palavra? E a gente precisa ter o entendimento da palavra de Deus para que a gente não seja enganado. É E verdade. para que a gente ande de acordo com a vontade daquele que nos chamou. Porque aquele que começou a boa obra, irmão, na minha e na sua vida, não importa a circunstância, ele é fiel e vai cumprir até o fim. Muitos podem olhar para você, muitos podem olhar para mim e pode dizer: por acaso vai sair alguma coisa daí? Mas eu quero te dizer, quem te chamou não erra no alvo. E quem te
Aleluia. Deus da capacidade. E Ele te escolheu para um propósito muito grande. Que às vezes você fala dos teus sonhos e ninguém acredita. Mas Deus acredita em você. E em Cristo você vai chegar longe. Quando a gente conhece a palavra de Deus, procura conhecer, a gente não é enganado. E o que a gente observa nos últimos dias, numa igreja que não quer amadurecer, que ela acredita em qualquer coisa, acredita em qualquer palavra, acredita em qualquer profecia e tem a verdade dentro da sua casa e não se relaciona. É isso que a gente entende.